As redes sociais são importantes para manter a relação entre amigos, funcionários e também com as empresas, mas é preciso ter muito cuidado e bom senso para evitar problemas. Cuidado com o que você posta nas redes sociais. O alerta é de especialistas em recursos humanos. Hoje, muitas empresas, antes de contratar um funcionário, pesquisam o perfil do candidato na internet para saber se está de acordo com a missão e o valor da empresa. E dependendo do que é visto e lido, o candidato é eliminado. Não deve se postar qualquer coisa, né? Eu não sou de postar muita coisa, não. Sou bem reservado. Eu, geralmente, não gosto de publicar mesmo em rede social, porque acho que certas coisas, né, no momento você não tem que publicar. Éder garante que costuma ser discreto nas redes sociais, evita publicar fotos e opiniões que possam gerar polêmicas ou discussão. Mas ele acha que, em alguns casos, o patrão não pode interferir no post do funcionário. Cada um tem sua opinião, né? Eu acho que o patrão não deve influenciar na opinião da pessoa pessoal, né? Profissional tudo bem, mas pessoal não. Se você está postando algo que é seu, né? Sua opinião, acho que cada um tem a sua e o patrão tem que respeitar. A liberdade de expressão é um direito constitucional de todos os brasileiros, vedado o anonimato. Mas em alguns casos esse direito termina quando o outro se torna vítima de assédio, preconceito ou até mesmo de ódio. E aí quem praticou, além da demissão por justa causa, pode responder até na esfera criminal. A maneira com a qual eu, empresa ou eu, empregado, me relaciono com a sociedade. Eu tenho o dever de lealdade, eu tenho o dever de informação verdadeira, eu tenho dever de transparência. Se eu não observo, empresa ou empregado, não observo esses deveres, eu começo a abusar de um determinado direito que eu tenho e a partir disso daí poderia ser identificado um ilícito. Identificado o ilícito, a justa causa seria uma saída potencial que poderia ser identificada naquele caso concreto. Uma funcionária de uma rede de televisão americana foi demitida após publicação irônica numa rede social sobre as vítimas do pior ataque a tiros dos Estados Unidos, que deixou 58 mortos e mais de 500 feridos. O motivo da demissão foi a violação dos padrões da empresa e opiniões inaceitáveis. Qualquer tipo de prova que seja extraído da internet pode ser utilizado nos autos. A única sugestão que eu faço é para que aquelas pessoas que queiram se valer de uma determinada prova digital para jogar nos autos, que se valha também de uma ferramenta que o novo Código de Processo Civil trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro, que é ir até um cartório e neste cartório pedir para que se faça uma declaração daquele conteúdo que foi constatado na internet, que é o que a gente chama de ata notarial. Constitui justa causa do contrato de trabalho quem não agir com moderação ou mau procedimento na rede social, usar a internet para violar segredo empresarial. Apesar desse monitoramento por alguns empregadores, a ferramenta é muito importante para estabelecer uma rede de contato profissional e, por isso, a recomendação é sempre fazer bom uso dela. E a repórter Carolina Chaves está agora com um especialista em RH, uma especialista em RH para falar mais sobre esse assunto. Carolina, boa tarde. Isso mesmo, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu vou conversar agora com a Carmita Bezerra, que ela vai explicar um pouco sobre o uso das redes sociais pelos recursos humanos. Carmita, qual o limite dessa interferência das redes sociais na contratação de um candidato? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu acho que tudo passa pelo bom senso. O profissional, ele tem que se preocupar com a imagem que ele quer passar para a empresa. Qual a visão dele? Isso tem que estar muito coerente com o que ele quer seguir na carreira dele. Por outro lado, a empresa tem que ver qual o profissional que realmente vai estar de acordo com a cultura que ela imprime. A cultura organizacional dela tem que estar coerente com isso. E todos os funcionários têm que estar alinhados com essa missão dela. Então, a questão da missão, junto com a cultura e junto com essa coerência, tem que ser também averiguada juntamente com a mídia social, que é uma ferramenta que todos nós utilizamos hoje para se comunicar e é um fator de exposição, onde nós colocamos pensamentos, onde nós mostramos nossa vida pessoal, nossa vida social e também nossa vida profissional. Então ela tem que ter uma coerência. Então o limite é um limite que vai muito pelo bom senso. Então acredito muito que cada profissional ele tem que haver com essa preocupação. Ele tem que saber qual é a imagem que ele quer passar.
A credibilidade está muito dentro dessa imagem que ele vai passar. Não adianta, porque o ser humano é um ser humano integral. Ele não consegue dizer naquele momento eu era um e como profissional eu sou outro. Isso tem que estar muito bem internalizado nele. Ele tem que saber que mesmo ele estando no momento social, ele está passando um pouco dele, a imagem que ele está refletindo ali. A brincadeira que ele fala muito dele, mesmo ele estando fora do ambiente de trabalho. Como se dá essa pesquisa? Ela sempre se faz necessária? Hoje, quer dizer, já tem alguns anos que a área de recrutamento e seleção está utilizando as redes sociais para fazer entrevistas online. Então, hoje, até em virtude do tempo, do deslocamento dos candidatos, a gente agenda com os candidatos e faz a entrevista online. E a gente utiliza os meios sociais, as mídias sociais, para pesquisar, para conhecer um pouco dos interesses desses candidatos. Então, descobrir quais são os valores, quais são os interesses que ele tem, quais os tipos de amizade no sentido de grupos que ele participa. Então, tudo isso já dá uma imagem desse candidato, qual nós vamos recrutar, nós vamos selecionar, né? Então, isso ajuda muito. E já tem, acho que, algum tempo que o recrutamento e seleção está utilizando essas ferramentas. Ok, muito obrigada pelas informações. É com você, Érica. Obrigada, Carolina.